mais vosso assento. Bom dia, meus amados. Ontem à noite nós estávamos aqui ministrando a palavra de Deus e eu trouxe uma palavra sobre Abisag, aquela mulher que Davi, estando velho, mandou procurar uma jovem em Israel para acalentar o seu corpo, porque ele estava coberto de cobertores, mas sentia frio embaixo. Eu mandei essa mensagem para muita gente aqui, os irmãos já receberam. Degustem, porque é uma coisa nova, não é coisa que se prega por aí todos os dias. Essa manhã, a pedido do pastor Celso, eu trago a mensagem. Também pedi ao Senhor um texto, num território, numa zona... Eu nem preciso desse negócio. Pode desligar tudo. Numa zona desértica. A culpa não é de vocês, nenhum de vocês. É o som mesmo. Não se apavorem, não. Eu quero convidar vocês para uma zona desértica. Um versículo que não é todo mundo... Eu nunca vi ninguém pregar nesse versículo. E estou usando pregar essa manhã. Eu espero que Deus use a minha vida para falar com vocês. Eu preciso que você dobre a sua atenção. Não vou demorar, não quero cansar vocês. Mas tem uma palavra da parte de Deus para vocês. Êxodo capítulo 34. Pode fazer o fundo musical, viu, Fulvio? Não tenha medo, não. Êxodo 34, verso de número 26. Somente esse verso. Para a gente ir para casa. Se é que vocês querem agora. Aí depois de mim prega o pastor Rogério, tá bom? Vocês vão sair cedo daqui. Quem não está gostando, diga amém. É muito bom, viu, pastor Rogério? Verso 26 do capítulo 34 diz assim: traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Fale para o seu vizinho aí, bote sua Bíblia, descanse e volta a sua atenção para cá. Eu fiquei me perguntando o que esse texto quer significar. Por que ele está aqui? E depois eu me perguntei qual o sentido dele estar aqui. E depois eu quis dar uma resposta de como isso se aplica à nossa vida. É por esse caminho que eu vou andar com vocês nessa manhã. Porque Deus está dizendo que não deve pegar o cabrito bebê e cozinhar o cabrito no leite da própria mãe do cabrito bebê. O que isso quer dizer? Vejam bem, Deus tem uma preocupação na sua lei, entre outras, cívicas, moral. A lei de Deus tem diversos caminhos, mas Deus também é um Deus afetivo. Deus também é um Deus de sentimentos. Porque tudo que a sua lei expressa tem a ver também com o seu caráter. A lei é espelho de quem Deus é. Então, não pode haver injustiça na lei, porque reflete o caráter do próprio Deus. Por isso, Davi disse que a lei do Senhor é perfeita, porque Deus é perfeito. Então, não pode haver distorções. Então, Deus que se preocupa com a cerca que é posta no terreno de alguém, é o mesmo Deus que se preocupa com o parapeito no terraço, para que ninguém caia, o inocente não caia. E o mesmo Deus que está preocupado com detalhes, ele é um Deus rico em detalhes, nos sacrifícios, nos rituais e na forma de ser do seu povo, para arrancar a casa de servidão de dentro do seu povo, melhor dizendo, para arrancar o Egito de dentro do seu povo, coisa que ele nunca conseguiu. Deixa eu assustar vocês nessa manhã, Deus nunca conseguiu arrancar o Egito de dentro do seu povo.
Aí Deus inventou um outro cativeiro, o babilônico, para dizer assim: eu estou cansado de ouvir vocês falarem do Egito. Eu vou dar a vocês um outro cativeiro para mudar a temática de vocês. Eu tentei arrancar o Egito de dentro de vocês, mas vou levá-los para a Babilônia para implantar um outro sistema, porque vocês fizeram pior do que os moradores da terra que eu expulsei daqui. E se eu expulsei a eles com o mínimo, o que eu não vou fazer com vocês que estão fazendo o máximo aqui dentro? Deus é justo. Mas esse texto aqui é extremamente consternador. Ele está dizendo assim: quando vocês trouxerem a oferta de vocês, traga o melhor do fruto de vocês para minha casa, traga as primícias, traga aquilo que é primordial, aquilo que é primeiro. No entanto, quando nascer um cabritinho, a palavra cabrito no hebraico é engedi, ou gedi. Quando nascer um cabrito, que é fruto do bode com a cabra, o bode é o macho adulto, a cabra é a fêmea adulta, cabrito pode ser fêmea ou macho, filhote. Enquanto não completar um ano, não traga para mim. É meu, mas não me apresente antes da maturidade. Porque eu não quero que a mãe sofra e eu não quero que o bichinho sofra. Só pode ser afeto. Só pode ser um coração extremamente marcado pelo amor. Ele é sensível a relações de bichos. Para ele, a maternidade é uma coisa tão central que ele está dizendo assim: não matem o cordeirinho, o cabritinho, quando ele estiver sendo amamentado no seio materno, não toquem nele. Não comam esse cabritinho. Não me apresente como sacrifício morto. E não matem-no no leite da sua própria mãe, que pode ter dois significados. No período da amamentação, da maternidade, e também não matem literalmente esse cabrito, cozendo ele no leite da própria mãe. Existe uma coisa na lei hebraica chamada de kashrut. Diga kashrut. Mas diga com graça, kashrut. Tem que ter o finalzinho de um T, kashrut. Eita coisa boa, estão falando hebraico. E o que é o kashrut? São as leis dietéticas do povo de Israel. Deus está dizendo para a sua liderança: cuidem do kashrut. Cuidem da alimentação de vocês. Kashrut tem 3 tipos de alimentação. Kosher, que é feito do bazar, que é carne. Deus diz assim: kosher é a comida que vocês podem comer. São as carnes de animais que vocês podem comer. Fiquem à vontade, porque kosher é a comida apropriada. E cozinhar um cabrito no leite da sua mãe é treif. É inapropriado. Matar o bichinho no leite da sua própria mãe não é apropriado. É treif no hebraico. E Deus apresenta o kaluv, ou kalav, que é o laticínio. O leite tem a ver com um tipo de alimentação que Deus permite, porque eles comem queijo, mas Deus está dizendo: não misture a carne com o queijo, não comam isso. Eu não quero que vocês cozinhem, eu não quero que vocês misturem, não quero que vocês armazenem e não quero que vocês comam. Eu quero que vocês comam a comida apropriada. Já leve isso logo para a comida espiritual. Porque o que tem de gente comendo coisas inapropriadas, impróprias, se alimentando de lixo, sem a bênção, sem a ordem de Deus. Assim, ó, se botar chocado, ninguém dorme na cidade. Barulheira, gente comendo coisas inapropriadas. O outro tipo de comida é o parvê.
Eu disse o kosher, eu disse o shalav, o shaluv e o parvê. E o que é o parvê, pastor? Comidas neutras. Na culinária de Israel tem comidas que não é nem carne, nem leite. São outras comidas sem proteínas, como frutas e legumes, etc. Mas, pastor Roberto, onde é que você quer chegar com esse negócio do cabritinho morto no leite da mãe? Observem, por favor. Deus está dizendo, o leite da sua mãe é para alimentar. Tem um propósito dado por Deus, é para nutrir, é para fortalecer. Eu não quero que você pegue o animalzinho que está sendo fortalecido, que está recebendo vida, e envolva ele na morte, naquilo que é para a vida. Eu não quero que você mate esse cabritinho no lugar e na coisa que eu dei para a vida. A igreja é terra que mana leite e mel. Então ela tem que ser um lugar para a vida. Ela tem que ser um lugar para fortalecer. Ela tem que ter lideranças que alimentem, que nutram. Ela tem que ter gente preocupada com a vida, porque o leite é para a vida. Então, nesse lugar para a vida, não pode ser um ambiente para a morte. O protesto de Deus é: não deixe a morte contaminar o leite que eu estou dando a vocês. Não matem pessoas no lugar que eu selecionei para dar vida e nutrir. Mas o problema é que, já vou fazendo pontes aqui, tem igrejas que estão pegando gente sem maturidade. Tem igreja que está pegando gente que parece que tem 10 anos na igreja, mas o fato de ter 10 anos na igreja não significa que espiritualmente tem a patente de um homem crescido, de uma pessoa adulta. O tempo dentro da igreja não determina o grau de maturidade espiritual. Então, porque a pessoa fala bem, porque a pessoa tem um diploma, porque a pessoa vem de uma boa família, não tem experiência na fé, vamos honrá-lo, vamos ungí-lo, vamos fazer com que ele possa receber alguma coisa logo aqui. E esse lugar que é para a vida, essa posição de amamentação, de receber o leite, vai se transformando em cozimento. E eu estou falando para pessoas que foram cozidas cedo no leite da mãe, na maternidade da igreja. O lugar que era para a vida se tornou lugar para a morte. Pessoas que estão na igreja, você as vê operando, trabalhando, mas por dentro estão cozidas do leite que deveria alimentá-los. O próprio leite que deveria nutrir, mata. O que deveria trazer vida para a liderança, você olha para o líder e fala, poxa vida, que coisa espetacular, como ele prega, como ela canta, como ela faz, como ele faz. E de repente você não se dá conta de que ele foi cozido no leite da mãe. A igreja que era para a vida se torna instrumento de morte. A liderança, lugar de liderança. Tem gente inocente na fé. Foi trazido para o lugar de liderança. Tem lugar para matar mais que a liderança? Gente que perdeu família, casamento estourou. Gente que se tornou brutal com os filhos. E você vai fazer uma verificação de onde começou o problema. No cozimento dos trabalhos internos da igreja. No seio materno. Da ambiência espiritual. E normalmente você os encontra por aí se queixando, reclamando de quem constituiu, reclamando de quem está abaixo, porque se foi cozido, não tem vida, não tem maturidade, e andam se destruindo mutuamente, porque o símbolo de vida, de acolhimento, de maternidade, que deveria fortalecer, se tornou para mim instrumento de morte, da minha própria morte. Então eu estou morrendo no lugar do amor. Quem deveria me amar está me cozendo, me cozinhando vivo no leite da minha mãe.
E o Senhor está dizendo, eu não quero isso no meio de vocês. Eu quero que as pessoas passem pela amamentação. Eu dar-vos-ei seios fartos. Deus está dizendo, eu sou El Shaddai, o seio que amamenta. Então, para Deus, a amamentação tem um lugar na vida de cada um de nós. Então, o irmão chegou agora porque é doutor, vamos valorizar o doutor, mas ele não tem experiência. O irmão chegou do mundo agora porque tinha fama lá fora, vamos levantar, botar ele na liderança, bota para encabeçar, você está matando. Normalmente essas pessoas vêm com o coração para servir, elas não têm como fazer a divisão de bem e mal. Quem deveria fazer essa divisão não faz, joga no leite. E está cozinhando, a panela está no fogo e joga o cabrito que deveria ser amamentado em lugar de morte. E deixa eu lhes dizer, alguns aqui foram cozidos e sabem do que eu estou falando. Quem deveria amar você, ele pisou. Quem deveria cuidar de você, botou você no forno. Elevou o grau da fornalha 7 vezes. Se escondeu atrás da sua carne. Inocente. Sem maturidade. Ainda no leite. Paulo, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3. Alguém pode até consultar na Bíblia aí, por favor. Ele diz, capítulo 3, verso 2 de 1 Coríntios, com leite eu vos criei. E aqui não está falando de uma coisa apressada. Aqui não está falando de uma coisa de 15 dias. Aqui está falando de um período da vida. Um período em que nós passamos pelo passo a passo da fé. Com leite eu vos criei. Vocês passaram pelo processo de amadurecimento. Deus não queima etapas. Não adianta, meu irmão, se você não passou processos com Deus e não amadureceu no ciclo da vida, não adianta exigir nada de pessoas imaturas. Paulo diz, não se apresse a ungir a cabeça de pessoas neófitas, neonácios, nasceram agora. E eu não estou falando de gente que chegou ontem na igreja, aceitou Jesus e amanhã, não só estou falando desse. Eu estou falando de gente que tem uma caminhada dentro da igreja, mas não cresceu ainda. Se iludiu com cargos, com funções, acreditou em medalhões, acreditou em pastores, apóstolos, bispos. E muitos deles chegaram a esses títulos imaturos, cozidos no leite da mãe. O que vocês acham que eles vão dar para você e para mim? Deixa eu lhes dizer mais uma coisa. O leite é para a vida. O leite é para fortalecer. O leite protege o organismo da criança, cria resistência, prepara a criança para o sofrimento, para os apertos do mundo. O leite tem uma finalidade de nutrição. O leite é branco, branquíssimo. Deus disse para o seu povo, eu estou levando vocês para uma terra que mana leite. Ou seja, tem gente crescendo lá, tem filhos nascendo, porque onde tem leite, tem nascidos, recém-nascidos. Deus está dizendo assim, ó, eu estou levando você para uma terra onde vocês vão gerar e vocês vão ter que lidar com pequenininhos. O leite tem essa função. Alguém achou 1 Coríntios 3, 2? Leia para mim bem alto, por favor. Com leite vos criei, e não com carne, que ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podíeis. Sabe, o apóstolo Paulo está falando metaforicamente sobre a vida na igreja. Tem uma propriedade no leite chamada caseína. Diga comigo, caseína. Não é cocaína, não é proteína, nem cafeína, é caseína. Nem tubaína. Escutem, por favor, venham comigo. Quando você come ou bebe o leite, a caseína vira uma espécie de pastosidade, vira uma espécie de manto dentro do seu intestino. Se a carne que precisa do intestino livre para degluti-la, para digeri-la, para quebrá-la,
O leite impede. Cria uma espécie de forro, de camada impeditiva. E a carne que deveria nutrir o corpo por causa dessa película leitosa, essa via láctea, cria dentro do intestino uma ambiência de morte. Porque a carne agora vai estar em estado de apotrefação, porque não vai cumprir o rito, o tempo do seu quebramento. Deus está dizendo, eu não quero que vocês comam a carne no leite, porque o leite vai impedir o processo do metabolismo e vocês vão ficar com carne podre dentro de vocês. Por que esse cuidado de Deus? A maternidade espiritual. Por que o cuidado de Deus? Porque Deus se importa com os pequeninos dele. Por isso que o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício tem que ter 1 ano. Porque é o tempo do desligamento, do desmembramento mãe-bebê. Porque é um tempo do deslocamento do filho no afeto e no aconchego da mãe. Vocês sabem que um animal qualquer protege a sua ninhada. Lambe a sua cria. Há um apego, há um afeto natural. E Deus tem essa esperança, Deus tem essa perspectiva, Deus tem essa expectativa em relação à igreja, em relação à liderança da igreja. Vocês são líderes, Deus está dizendo, ei, vocês, não deixem pessoas frágeis, não deixem pessoas pequenas, não deixem pessoas que estavam apanhando na mão de Satanás e eu trouxe para a minha igreja. Não deixem fazer essa atrocidade com eles de serem cozidos no lugar que deveriam viver paternalmente, maternalmente, afetivamente, construindo em si próprias a identidade do amor. Não deixem acontecer isso. Mas não, a gente não está nem aí. Ô irmão, vem cá, a gente quer você aqui. Na verdade, a gente quer que ele se lasque. Porque o lugarzinho para matar crente, formadores, o lugarzinho formador de zumbis, é a liderança da igreja. E quando eu digo a igreja, eu não estou falando do corpo místico de Cristo, não, eu estou falando das comunidades, onde operam as tramas, onde operam os dramas existenciais, onde as coisas malfazejas acontecem dos líderes e você se escandaliza e é cozido dentro do leite. E aí, vai recebendo coisas, Furlan, presbítero Furlan, que vai apodrecendo por dentro e não sai. Sabe o que Deus disse sobre a comida kosher em Israel? Depois, no 3º dia, não comam mais, joguem fora a comida, porque já está entrando em processo de decomposição, de apotrefação. E eu não quero que vocês comam nada apodrecido, mas Deus também não quer que algo apodreça dentro. Eu posso mesmo falar das coisas que estão podres dentro? Eu posso falar mesmo de líderes ressentidos, porque são imaturos? Eu posso mesmo falar de gente magoada, com ódio umas das outras, na liderança? Cozidos no leite da mãe? Eu posso, pastor Celso, falar sobre pessoas que estão na casa do Senhor, cheias de boas vontades, mas que foram destruídas, porque misturaram leite e inocência, no lugar de carne e violência. E eu pedisse que cada um desse um testemunho das decepções que passaram dentro da comunidade cristã. Certamente a gente não sairia daqui hoje. Que parte em você está apodrecida e você nem se deu conta? Está podre quando olha, o mau cheiro da comida quando está apodrecida dentro, é quando o crente olha assim, de novo, culto hoje? Sinais de que tem comida podre misturada com leite. Ixi, aquele irmão de novo.
Ah, mas que abuso, todo dia eu. Está cozido no leite da mãe. E por mais prestativo que você seja, por mais boa pessoa, bem intencionada que você seja e esteja, o leite que deveria lhe manter, lhe mata. O leite que deve manter não deve matar. E eu termino lembrando a você de 3 coisas e eu finalizo. Há uma metáfora no Antigo Testamento que o Senhor chama de Jesurum. Quem já ouviu falar de Jesurum? Isaías que fala disso. Está lá, Deuteronômio chama Israel de... Deus chama Israel de Jesurum. Obrigado, amado. Muito obrigado. E o que é Yeshurum? Significa aquilo que foi feito para dar certo. O amado. Aquilo que eu amei na infância. Aquilo que eu amei nos primeiros dias do surgimento. Yeshurum. Mas aquele que eu amei foi cozido, triturado na ambiência do leite materno e foi se transformando numa outra coisa. E Deus diz assim: Jesurum, o amado que eu escolhi, agora está me dando coices. Por que Jesurum, o amado, está dando coices? Porque está experimentando coisas que azedou a alma. Normalmente um leite azeda por dentro. Você já ouviu falar nisso? No processo gastrointestinal, o leite azeda. E Jesurum azedou de um jeito que agora está dando coice em Deus, o seu dono. E quantas pessoas dando coice no Senhor são amados de Deus, mas aprenderam a dar coice. Bate no pastor, dá coice nos irmãos, dá coice na liderança. Só sabem dar coice. Mas você olha e Deus ama um sujeito, é amado de Deus, é Jesurum. Mas só aprendeu a dar coice. Escutem, por favor. Isso está em Deuteronômio 32:15. Alguém leia para mim, por favor. Mas tem que ser rápido. Deuteronômio 32:15. Me ajude, por favor. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Fica depois de Números. Antes de Josué. Talvez facilite. Eu vou enrolando aqui para alguém achar. 32 é depois de 31. Mas engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou... Inchou, pastor Celso. Jesurum, o amado, está inchado. E porque azedou, no azedume, começou a bater. Quantas pessoas agressivas na igreja. Você conhece algum Jesurum que só sabe bater? Tem Jesurum e Jesurum. Azedos de coração. E o que eles sabem fazer, pastor? Sabem dar coices. Jesurum, o meu amado, a minha amada aprendeu a dar coices. E Deus anda coiceado. Porque suas razões parecem ser maior que as razões de Deus. Suas razões parecem ser maiores que as razões do reino. Jesurum aprendeu a dar coices. Segundo e penúltimo aspecto, meu pastor, Deus abençoe. Segundo e penúltimo aspecto, eu falo sobre uma patologia, um transtorno, uma deficiência que ocorre na vida do infante, da criancinha, na situação de parturição. O autismo. Como é que é o nome? Espera aí. É o TEA. Transtorno de espectro autista. Como é que se dá o autismo, pastor? O autismo é um fenômeno que acontece por questões de DNA, por questões congênitas, mas também por questões ambientais. É na hora do parto, pastor Celso, que o parteiro, o obstetra, arranca a criança do útero da mãe, ao invés de jogar no cheiro do leite da mãe, do seio da mãe, da pele da mãe,
do acolhimento da mãe. O médico se distrai com a limpeza. E nesse momento ambiental, da frieza de um ar-condicionado, de um barulho, nasce o autismo como patologia, predisposição genética, potencializada por fatores externos. Quantos autistas espirituais estão por aí, liderando igreja, liderando grupos? Autistas. E o autista se configura com aquele perfil, com aquela estrutura, com aquela natureza de quem fechou-se num casulo, isolou-se por causa da ausência do cheiro do leite materno, da pele e do aconchego e do amor, e por um instante blindou-se do mundo. Cria-se uma bolha, um mecanismo de defesa que agora vai segui-lo por toda a vida. E onde começou, pastor Robério? Na relação de uma predisposição genética com o meio ambiente. Às vezes a igreja é o lugar, é o meio ambiente que produz o autismo espiritual. Que pessoas inocentes chegam para aqui para receber amor, carinho, afeto, e às vezes a gente só dá as nossas arrogâncias, as nossas mentiras, as nossas, permita a forma escrassa de dizer, as nossas malandragens. E por favor, quando eu digo nossas, me incluam nisso. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Essa é a mensagem que eu estou pregando para vocês. E cozinhar nem sempre é matar. Às vezes é arrancar a pele, é fazer sofrer, é castrar as possibilidades de um futuro, é gerar um autismo espiritual de pessoas abestalhadas dentro da igreja. Elas nascem abobalhadas e vão morrer abobalhadas. A Bíblia diz que para o tolo não tem conserto. O insensato não tem conserto. Nem o Espírito Santo resolve o problema do insensato. Salomão diz que você pode pegar uma mó, um pilão, com a mão de pilão, coloca grãos ali e coloca o tolo dentro. Pode bater com força. Os grãos vão todos serem quebrados. O tolo não perde as cascas. A pessoa passa 15, 20 anos e você diz, rapaz, não muda não. Olha para isso. Mas tomou pau, Deus bateu, Deus quebrou, Deus arregaçou, arremessou. Aí você fala, vai mudar. E quando volta o mesmo inteiro. Com as mesmas manias, com as mesmas arrogâncias, com o mesmo comportamento, com as mesmas falações inoportunas. Não é kosher, não é comida apropriada, é treif, comida inapropriada. Eles causam indigestão no corpo, mazelam o intestino espiritual. Uma das metáforas mais fortes da igreja é o corpo de Cristo. Tem gente que é coração, tem gente que é fígado. Ah, que ministério lindo é o ministério do fígado, filtra as impurezas. Tem gente que é baço, mas tem gente que é leite azedo, com carne apodrecida dentro, onde passa leva a morte junto no lugar que era para a vida. Estão matando quando deveriam dar vida. O que fala é morte. Torce a palavra. Irmãos, não existe pessoa mais desgraçada do que aquela que altera a palavra de Deus. É réu de inferno. E a gente não pode. Nós temos um time que está lutando todos os dias aqui, pregando e ensinando a palavra de Deus para formar o caráter de Cristo em vocês. A gente tem esse time aqui. A gente está interessado nisso. Porque a gente olha para a palavra, ela está dizendo, não matarás. Então a gente procura entender que não matar tem a ver com não tirar a vida do outro quando ele está desfrutando da sua liberdade e não é para você uma ameaça alguma.
Não mexa com o outro quando o outro não lhe fez absolutamente nada. Eu posso matar emocionalmente, eu posso matar psicologicamente, eu posso matar por direito de defesa, eu posso matar uma guerra, mas o Senhor está dizendo, o princípio inicial é, não tire a vida do inocente. Aí ele estabelece a lei de talião, olho por olho, dente por dente, ou seja, quem arrancar um dente, terá um dente arrancado. A coisa é tão séria que na lei do Senhor está dizendo, se um homem espancando o seu escravo lhe arrancar um dente, tem que devolver a liberdade a ele por causa de um dente. Se um homem bater no seu escravo e cegar-lhe um olho, tem que dar liberdade a ele, porque você fez o que não devia. Deus disse que não é para não bater, para não tratar, não disciplinar? Não. Deus está dizendo, não exagere na dose. Dosimetria é uma palavra que está corrente no Brasil hoje. Vinculada à anistia. Dosimetria, são doses. Qual é a dose? Fulano fez para merecer 10, mas fulano fez para merecer 100. Então quem merece 10 não pode levar a carga de 100, e quem merece 100 não pode levar a carga de 80. Tem que ser na justa medida. A dosimetria é isso. E Deus é o melhor dosimetrímetro. A palavra de Deus é o melhor dosimetrímetro que existe. Eu termino com a última situação, porque o autismo é um transtorno de espectro vinculado a fatores genéticos e fatores ambientais. E, às vezes, o ambiente força a patologia, a doença, o transtorno de autismo, e a gente produz crianças para sempre. Não tem mais remédio, pastor. O autista entrou no autismo, esqueça, vai morrer autista. A gente patologiza com o ambiente a tal ponto de o outro jamais se recuperar e torna-se um tolo para sempre. E quem é tolo produz tolos, fabrica tolos, constrói tolos e faz tolices, porque é dos tolos a tolice. Último ponto para a gente ouvir o nosso pastor. A ideia de não cozer o cabrito no leite da mãe tem a ver com um símbolo materno. E Deus está dizendo, eu não quero que esse símbolo falhe. Assim como a galinha acolhe os seus pintainhos, eu sou a mãe que acolhe-os. Eu sou El Shaddai, o seio que amamenta vocês. E vos fartareis dos peitos, está lá em Jeremias 33, de 3 em diante. O Senhor diz, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Você vai na sequência, ele diz, eu sou o seio materno que amamenta vocês. Pode uma mãe abandonar os seus filhos? Ainda que isso aconteça, eu, todavia, sou a mãe simbólica, de fato, que jamais desprezará. Deus está dizendo assim, para a última fronteira do amor, para além da última fronteira do amor de uma mãe, que é o amor que mais se aproxima do de Deus, Deus está dizendo, ainda que a mãe falhe no amor que ela dá, eu não falharei com vocês. As pessoas falharem com vocês, vocês têm para onde recorrer, vocês têm o amor de Deus que está acima de todas as coisas. Nós temos o amor do Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa vida, e Deus não quer você cozido no leite da mãe, ou seja, Deus não quer o cabrito morto por aquele instrumento que era para a vida, símbolo de vida. Queridos, para que eu termine, há muitas coisas que podem causar transtornos duros na vida de uma criança, de um infante. A idade dos pais. Eu e o pastor Rogério, acho que o pastor Celso, a pastora Tereza, não sei, nós tivemos aqui um amigo que tocava violão, e a sua esposa engravidou. Eu fazia culto de quinta-feira à noite aqui, e todo culto eu pedia que ela viesse à frente, eu queria orar por ela. Eles receberam a notícia de que o bebê tinha uma deficiência, por causa da idade deles.
o pastor Mickey. Esses dias eu estava no metrô indo para Vilas e encontrei a nossa irmã e a sua filhinha, Rafaela. A idade dos pais, a genética, produziu deficiência de Rafaela. Síndrome de Down, que é parente próximo do transtorno autista. E quer saber? Rafaela está crescendo. Mas Rafaela é apenas uma criança. Daqui a 30 anos, se eu estiver vivo e encontrar Rafaela, eu cresci, eu amadureci. O corpo dela cresceu, o corpo amadureceu, mas a mente vai continuar de uma criança. Você sabia que tem gente com transtorno autista espiritual dentro da igreja? Você pode rodar o mundo, quando você voltar, ele está assim, ó, meninão, dentro da igreja. Apatetado, não aguenta pau, não aguenta sofrimento, reclama da dor, reclama de Deus. Oh, pastor miserável, oh, a desgraça do irmão fulano, Beltrano, e você, rapaz? Não cresci não, fica ali naquele discursozinho, passa 30 anos, 40 ali, naquele mesmo ponto, parado, estacionado, doente de um autismo espiritual. Não tem pau que conserte. Que nasce torto, morre torto. E não me venha com essa conversa de que Jesus cura tudo. O tanque de Betesda, ele não curou todo mundo. Ou curou? Ou eu estou errado? Todo mundo que encontrou Jesus saiu curado? Não. Jesus cura quem ele quer curar. E normalmente quem ele quer curar, ele pergunta, você quer ser curado? Depois tem a questão de complicações gestacionais, que podem gerar esse tipo de patologia. As complicações gestacionais. A mãe é boa, o pai tem idade boa, a genética é boa, mas na hora do parto, puxou, apertou demais, mexeu com a estrutura. Depois tem a questão da exposição a substâncias que a criança vai ingerir. Pode adoecer a criança. E depois, deficiências nutricionais, o que alimenta a criança. O Senhor Jesus disse que nós devemos ter cuidado. Bem-aventurado é aquele que for fiel alimentando o povo, o seu povo. E quando ele voltar, encontrar essa pessoa assim, sendo fiel no que ensina, sendo fiel no que prega, sendo fiel com os cordeirinhos dele. Nós temos que parar de cozinhar os nossos cabritos no leite materno. Jogar nossas crianças para líderes lobos. Líderes que acendem a panela, deixa a panela acesa, bota o leite materno, cozinha e não está nem aí. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao pastor Celso que faça essa oração e a transição para o pastor Rogério, caso ele queira falar. Faz uma oração. Ora, Celso. Satanás é furioso. Amém? Nós te louvamos e te glorificamos.